E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Edgar Lucas e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre alguns dos principais erros que eu cometi e com certeza 99% das pessoas que estão começando a investir acabam cometendo. E nesse início, existe muitas coisas que a gente está querendo descobrir, querendo fazer e acaba errando e perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre esses principais erros. E para você que está chegando aqui agora e que ainda não me acompanha, não esquece de se inscrever no canal. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou ou se você já cometeu algum desses erros, beleza? Então, vamos lá. Um dos principais erros, talvez, que a gente está começando, para quem está começando a investir, é querer diversificar demais aquilo que você está investindo. Um exemplo, você começa investindo ali com R$ 500 por mês, aí você compra uma ação da Petrobras, uma ação do Bradesco, uma ação do Itaú, uma ação da Caixa, uma ação da Taesa, e aí você faz aquela maçaroca de coisas ali, você junta aquele monte de ação e no final das contas o rendimento desse valor investido acaba sendo pouco e frustrante para quem está começando, porque a gente que está querendo ali dar os primeiros passos quer ver o dinheiro se multiplicar o quanto mais rápido possível, né? O que acontece na maioria das vezes é que a gente tenta diversificar e comprar muita coisa porque a gente viu um vídeo na internet, viu um influenciador falando que tal ação é boa para comprar, e aí você começa a fazer essa movimentação na tua carteira de forma desnecessária e acaba levando prejuízo. Então, um conselho que fica aqui é que não tente diversificar demais para quem está começando. Se você consegue guardar um exemplo, R$ 500, R$ 200, R$ 50 por mês, ou se você já consegue investir R$ 1.000 por mês ou até mais que isso, aí sim, você consegue comprar boas quantidades de alguns ativos e aí faz sentido. Você, um exemplo, se você investe R$ 1.000, uma sugestão que é o que eu faria, compraria, um exemplo, uma certa ação e compraria um fundo imobiliário, diversificaria dessa forma. Mas como eu invisto R$ 500 por mês, R$ 300 por mês, eu procuro investir, um exemplo, R$ 500 numa ação específica, que é o que eu quero comprar. Ah, eu tenho R$ 200, então eu vou comprar R$ 200 de um fundo imobiliário específico. Eu não fico comprando um pouquinho de cada, porque no final das contas não vai te dar o retorno que você espera. Então, entendido que essa parte de diversificação para quem está começando não é o ideal. Foca numa ação, foca num tipo de ativo que você quer investir e investe nele aquele mês. No próximo mês, vai estudando ali durante o mês qual será o próximo investimento do próximo mês. Faz um balanceamento legal da tua carteira de quantos porcentos você quer em cada tipo de ativo, cada classe de ativo. E aí, vai firme, porque assim eu acredito que seja o melhor jeito de você conseguir construir patrimônio e ter rentabilidade. O próximo erro que talvez muita gente comete, e eu mesmo cometi várias vezes, é querer ficar olhando várias vezes a corretora durante o dia. Eu acho que esse aqui, ele é o que mais pega para todo mundo, né? Eu, quando eu tava começando, eu ficava abrindo o aplicativo da corretora ali toda hora para ver a cotação da ação, quanto é que tava. Olha, subiu tantos por cento. Isso, na verdade, só te faz, desculpa a palavra, mas fazer cagada, porque você vai querer comprar certo tipo de ação ou certo tipo de ativo que não tá nem dentro da tua estratégia e é um momento, a ação tá subindo. A gente que tá começando entende que quando a ação tá subindo é horário de comprar, mas para quem já investe sabe que isso é totalmente ao contrário, né? Quando uma ação, nem sempre que ela está subindo é o momento de você comprar e nem sempre quando ela está caindo é o momento de você vender. A gente que tá começando muitas vezes pensa ao contrário. Quando a ação começa a cair, você vende ela porque ela tá caindo e a lógica é totalmente o oposto disso. Então, ficar olhando o aplicativo da corretora toda hora durante o dia é um erro que vai te custar caro, porque você fica ansioso, você fica querendo comprar ou movimentar a tua carteira. Não, vou comprar isso aqui agora porque tá subindo, vou comprar essa ação aqui porque tá subindo. Foge disso. A dica que eu deixo é, você fez o seu investimento, mandou o dinheiro para a corretora que você investe, comprou a ação que você queria, ou o fundo imobiliário, ou qualquer tipo de ativo que você investiu, comprou, viu lá que foi compensado, ok. Se não foi compensado no mesmo dia, vê lá quantos dias demora para compensar, para o ativo aparecer lá na sua carteira, vai lá, dá uma checada, vê se tá tudo certo e é isso aí. Não precisa ficar abrindo todo dia, olhando a corretora todo dia, porque isso só vai te deixar ansioso, como eu falei, e te fazer tomar decisões muito precipitadas pela emoção ali. Porque afinal de contas, dentro do aplicativo do banco, da corretora, aparece toda hora uma oportunidade única. CDB de não sei quantos por cento, um fundo que tá pagando tanto, porque afinal de contas a corretora ganha com isso e aí você acaba tomando decisões erradas. E uma outra dica também, para quem tá começando a investir, é que começar a fazer os primeiros investimentos sem ter uma reserva de emergência é talvez um dos erros mais críticos para quem
quem tá começando. Por quê? Quando você não tem, pelo menos, sei lá, eu não vou dizer, muita gente fala 12 meses do seu salário, 12 meses do seu custo. O cara olha pra isso e pensa assim, nunca que eu vou ter uma reserva de emergência, porque até eu montar a reserva de emergência, eu só vou conseguir investir daqui 2 anos. Então, eu não sigo muito por essa lógica, mas eu acredito que se você tem ali os custos fixos do mês, por exemplo, da sua casa, o que você gasta ali, já anotado, supondo que você já tenha feito isso, anotou tudo, então você olha para aqueles custos ali e vê, se eu tirar isso aqui, quanto que eu preciso para viver se tiver algum problema, não assistindo Netflix, não pegando Uber todo dia, não comprando fast food toda hora. Então, desconsidera tudo isso, cancela a assinatura da Netflix, entendeu? É o básico, o bruto ali, o que você precisa para pagar, um exemplo, seu aluguel, gás, água, luz, essas coisas, o básico. Aí faz uma soma ali de uns 2, 3 meses, 2 ou 3, 6 meses, se for possível, e aí você guarda esse valor equivalente a esses meses, que aí mais ou menos será a tua reserva de emergência. Mas claro, dá para fazer os dois ao mesmo tempo e guardando um valor como reserva de emergência e ir investindo. Esse foi uma das coisas que eu fiz lá no início, mas eu priorizei um pouco mais a minha reserva de emergência. Então, eu guardo R$500 por mês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou investir 400 na minha reserva de emergência e 100 eu vou comprar de algumas ações que eu acho que seja interessante, ou vou investir em alguns fundos imobiliários. Também é uma estratégia ok, você faz os dois ao mesmo tempo. Mas entendendo que se acontecer uma emergência nesse caminho, você vai precisar usar aquele valor, não vai se endividar e é para isso que a reserva de emergência serve. Então, assim, a dica final aqui é isso, tem essa reserva de emergência, se você conseguir ir investindo e ir guardando, é o ideal. Então, basicamente, são esses 3 principais erros que a maioria das pessoas cometem quando estão começando a investir. Eu cometi todos eles. Errei em ficar olhando a corretora toda hora, errei em tentar diversificar comprando tudo quanto é coisa que eu ouvia na internet e errei por não ter uma reserva de emergência, não querer montar uma reserva de emergência porque eu achava que ela era impossível de montar, demoraria muito e eu nunca começaria a investir, e eu errei em tudo isso. Mas o ponto principal que eu quero deixar aqui é que se você está começando a investir, tenta aprender com esses erros, né, e tomar suas decisões de uma maneira um pouco mais consciente para que você não fique frustrado e principalmente desanime de querer começar a investir, porque esse primeiro passo realmente ele é o mais difícil para todo mundo. Para mim é difícil porque eu ainda tô em busca de um patrimônio, ainda tô caminhando, né, mas eu já dei o primeiro passo e eu quero te ajudar a fazer isso, a dar o primeiro passo. Se você já investe, então é irmos junto aí, um ajudando o outro, para que a gente consiga realmente conquistar os nossos objetivos, ter uma vida financeira um pouco mais tranquila. Então, no vídeo de hoje, eu queria falar sobre isso, espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou, se esse conteúdo valeu para você, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos e deixa um comentário aí se você cometeu algum desses erros ou se você tem uma dica para outra pessoa que vinha assistir o vídeo, olhar o teu comentário e pegar esse insight que você teve enquanto você estava investindo, beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!